Tá ligado? Ah, sim. Amém. Muito obrigado a todos. Bem-vindos. Bem-vindos aos que estão também conosco online. É uma alegria nós podemos celebrar esse dia juntos. Tantas coisas boas. Muito grato pela vida da Simone e de todos que colaboraram para que tivéssemos essa boa apresentação. Obrigado também ao grupo de louvor. Obrigado por essa última música. Estou a pensar que talvez pudéssemos cantar novamente no final, não é? Eu acho que vai combinar bem com aquilo que vamos falar, vai ser alvo da nossa reflexão esta manhã. Mas eu aproveito para fazer algumas coisas antes de entrarmos na palavra. Queria referir que nós tivemos aqui uma abundância de bateristas, não é? Uma alegria muito bom, graças a Deus por isso. Vários puderam ali participar. E eu sei que há outros aqui que podem também somar ainda mais, ainda temos mais, temos alguns a aprender e é uma benção. Por falar em bateristas, houve um que já tocou aqui durante algum tempo, aprendeu aqui, tocou aqui, que esta semana perdeu seu avô. Seu avô foi levado pelo Senhor, foi o Sr. Nelson, marido da irmã Maria do Carmo, e são os avós do Léo, né? Do Léo. E então, os nossos sentimentos, a família, nós estivemos lá no velório e também no funeral. Os nossos sentimentos, a família, e aqueles que conhecem ainda vão a tempo de enviar uma mensagem de consolo, de encorajamento. Nós realmente queremos, como eu disse ontem lá no funeral, o mais importante agora é nós que estamos vivos, fazermos aquilo que está ao nosso alcance para estarmos prontos, preparados em qualquer momento de encontrar com o nosso Rei e Senhor. Amém? Então isso é o mais importante. Outra coisa que eu queria fazer era convidar 3 pessoas aqui para virem buscar o seu certificado de batismo, não é? Então vamos começar aqui pelo Nelton. Onde é que está o Nelton? Está aqui. Então Nelton Aparecido Souza, está aqui o certificado, e ele dentro das páginas tem uma série de versículos bíblicos, tá bom? Deus abençoe mais uma vez. Parabéns pela decisão importante que fez. Também a Jaqueline Batista da Silva, que é a esposa do Nelton, não é? Também parabéns pela decisão. Está aqui o seu certificado. Tá? Neste certificado de batismo há lugar também para vocês assinarem, e lugar para testemunhas, não é? Então aí estão a sugestão de 2, mas se quiserem encher de testemunhas aí à volta, não é? Contanto que seja alguém que esteve presente ou participou ou viu online, não é? Alguém que possa testemunhar de facto do vosso batismo, não é? E também a Laiane de Carla Pereira Oliveira. Parabéns pela tua decisão, pelo teu batismo. Deus abençoe ricamente. Amém? Graças a Deus. Olha, e para eu não me esquecer, desculpem, o ideal seria falar nisso no fim, mas falo agora, não é? Hoje é Natal e nós gostamos de aproveitar esse dia para oferecer uma prendinha. Então, todos que estão presentes podem levar, quem não está online tem que pedir depois. Podem levar o seu devocional para o próximo ano, né? 2024, não é? Estamos aqui já quase a entrar no próximo ano, então podem levar o seu devocional, é uma oferta da igreja. E se tiverem aquela pessoa que sabem que vai aproveitar, que vai ser uma bênção para ela, podem levar também mais um ou outro para oferecer, não é? Mas o seu está garantido, não é? E se acabarem, nós podemos ver se conseguimos arranjar mais, não há problema, tá bem? E então, queremos que aqueles que aproveitam, que gostam e aproveitam, possam, claro, durante este ano de 2024, aproveitar esse devocional. Muito bem, no domingo passado, Daniel falou sobre o tema O Mundo Pertence a Deus. Uma mensagem muito forte, muito incisiva sobre essa realidade tão importante que nós, quer queiramos, quer não, quer reconheçamos, quer não, quer gostemos, quer não, é um facto. O mundo pertence a Deus. Foi Ele que o criou e Ele é o dono deste mundo em que nós vivemos. Amém? Essa é uma realidade. E nós devemos viver de acordo com esta realidade, que o mundo pertence a Ele, incluindo nós próprios, não é? Pertencemos a Deus. E mesmo que nós não vivemos uma vida que mostre isso, demonstre isso, o facto não muda, não é? Somos uma criação que não está
a viver e a realmente demonstrar essa realidade. Mas a realidade é essa, o mundo pertence a Deus. E o plano eterno de Deus está em andamento. Amém? Estão de acordo? O plano eterno dele está em andamento, nunca foi impedido de caminhar, de continuar o seu caminho. Deus está no controle, a vontade de Deus é soberana. Estamos de acordo? Amém. Então, é isto basicamente, né? Muitas outras coisas ouvimos, mas o mundo pertence a Deus e a vontade de Deus é soberana. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos numa guerra, num mundo em guerras. Alguém discorda? Acho que não, né? Mas não me refiro somente a guerras físicas, como essa da Ucrânia, ou esta do Oriente Médio, né? de Israel e o Hamas. Não somente esse tipo de guerras, e há outras que estão a acontecer, que não estão tanto nas notícias, mas refiro-me também à guerra espiritual, que sempre, sempre, sempre está presente nas nossas vidas. Estamos num mundo em constante guerra espiritual, um mundo de trevas, de escuridão, de maldade em toda parte. Sim ou não? Em toda parte nós vemos isso. Há aqui pontos de luz, há aqui uma pessoa, aqui uma igreja, uma família a fazer diferença. Glória a Deus por isso, não é? Então isso é muito importante. Mas o mundo em geral, temos esse mundo cheio de trevas, escuridão e maldade. E nós não devemos ser ingênuos, não devemos viver neste mundo como se não houvesse esta guerra acontecer ao nosso redor, não é? Isso é uma ingenuidade muito grande. Eu gosto de pensar numa pessoa que, num ambiente de guerra, ali na Ucrânia ou no Oriente Médio, ali na Palestina, então saia de casa e faça a sua vida normalmente, acorda à mesma hora, vai ao mesmo sítio, não olha nem para a direita nem para a esquerda, faz as mesmas coisas, leva a sua carteirinha na mão, vai às compras, vive como se nada fosse. E, obviamente, é provável que essa pessoa vai ser abatida muito rapidamente, sem saber como nem porquê, não é? Porque está a viver de forma ingênua. Obviamente, quem vive em zonas de guerra não vive assim, não é? De forma ingênua. Mas há muita gente neste mundo que, ou por não saber, por não ter conhecimento, ou por também negligência, não é? Mesmo conhecendo, sabendo que o mundo é um mundo de guerra espiritual, vive de forma ingênua, como se nada se estivesse a passar. Então é importante nós não sermos ingênuos e guerrearmos com Deus essa guerra. Estarmos com Ele nesta luta, com o Senhor, ter consciência desta realidade espiritual que nos envolve e que nos acompanha desde o nosso nascimento até o último dia das nossas vidas. No contexto do nascimento de Jesus, como é que nós podemos encontrar um texto para falar sobre esse tema tão importante? Já agora, Jesus identificou-se conosco a tal ponto, dentro daquele plano eterno de Deus, de se tornar um bebê e nascer de um útero materno. Isto é sublime. A identificação de Deus conosco na pessoa de Jesus. E é isso que nós celebramos, esse plano eterno de Deus, a forma como Ele pensou nisso desde a eternidade, antes de criar o mundo e as pessoas. Ele pensou nisso, porque sendo conhecedor de todas as coisas, Ele tinha que ter um plano já para quando as coisas corressem mal, porque Ele sabia que ia correr mal. Mas para Ele, e isto às vezes é difícil para alguns entenderem, para Deus valia mais a pena criar o mundo, criar as pessoas, sabendo o que ia dar, valia mais a pena fazer isso, sabendo, porque Ele sabia que na eternidade haveria muitos, milhares e milhares, com que Ele poderia ter comunhão para todo sempre. Então, isto compensa. Tudo o resto, que é horrível, não é? Deus disse, não, compensa. Compensa por causa daqueles que, de facto, vão viver comigo, vão desfrutar da minha comunhão, vão estar na eternidade comigo. Vale a pena realmente fazer assim. E foi assim que Deus fez. Claro que Jesus, nascido do útero materno, como eu disse, como bebê, e crescendo como qualquer pessoa, não é? Sem pecado, nós sabemos, a Bíblia não o diz, mas a verdade é que ele cresceu como qualquer um de nós, num ambiente, numa família, numa comunidade, foi para a escola, aprendeu a ler, a escrever, foi uma pessoa, foi um ser humano. E nesse ambiente não tardou muito para Jesus experienciar a vida neste mundo em guerra. Não tardou muito. Vamos abrir para Mateus, capítulo 2. Mateus 2. E já foram lidos os primeiros 12 versículos de Mateus capítulo 2. E eu gostaria que nós lêssemos agora mais 3. Versículos 16, 17
e 18. Mateus 2, versículos 16, 17 e 18. Ok? Estamos juntos? Sim? Estão com frio? O Fábio não está com frio. Não. Ok. Muito bem. 2, 16 a 18. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. E em todos os seus contornos, em Belém e os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada porque já não existem. Guerra. Guerra espiritual, que também se traduz em coisas físicas e materiais. Em trevas, escuridão e maldade. Oremos. Pai, nesta manhã, enquanto falamos sobre este e outros textos, enquanto examinamos a Tua Palavra, as Escrituras, acerca de um tema tão importante, enquanto celebramos o nascimento de Jesus, que era fundamental no Teu plano eterno, e louvamos ao Senhor por isso, enquanto fazemos tudo isso, pedimos que o Senhor nos ajude a focar em Ti e na Tua Palavra. Ajuda-nos a aprender de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a submeter as nossas vidas, as nossas mentes, tudo o que somos, submeter a Ti, à Tua vontade, ao Teu plano, porque de facto ao fazer isto podemos desfrutar daquela paz no meio do caos, paz no meio da guerra, paz no meio da escuridão. Precisamos disso, Senhor. Então, ó Deus, tudo aquilo que pode competir com a nossa atenção agora, nós queremos repreender em nome de Jesus. Queremos estar focados, queremos ouvir a Tua voz. Dá-nos, Senhor, uma mente alerta, Senhor, um espírito pronto para ouvir a Tua voz, para aprender contigo e sermos transformados por Ti. Mais uma vez, é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, nós temos aqui 3 versículos que, se calhar, muitos de nós preferíamos que não estivessem na Bíblia, não é? Podia ter tudo o resto sem isto, mas, de facto, nós encontramos esta parte que faz parte essa narrativa que faz parte da história, do tempo do nascimento de Jesus. Um contexto de guerra espiritual e guerra também de maldade física. O rei Herodes, esse rei Herodes, era um rei, um governante cruel e criminoso. E às vezes as pessoas dizem, aqueles que querem disputar a veracidade da Bíblia, dizem, olha, mas esse acontecimento que é tão marcante, tão horrível, não aparece em nenhum outro escrito, ninguém mais escreveu sobre isto. Será que isso aconteceu mesmo? Deixe-me falar para quem nos ouve também online neste dia. Quem era Herodes? Como é que é esse governante cruel e criminoso? Para começar, ele mandou asfixiar um cunhado pela sua popularidade. Começou a ficar muito popular e falou, não, esse cunhado não pode existir. Depois cometeu um homicídio do sogro de outro cunhado e da mulher desse cunhado. Depois, mais perto do fim da sua vida, os seus filhos começaram a despontar. Então não foram nem 1 nem 2, mas foram 3 filhos que ele mandou matar. E mais alguns, já quase perto da sua morte, mais alguns notáveis na região, porque ele queria ter certeza de que haveria pessoas a chorarem, a lamentarem quando ele morresse. Nem que fosse lamentando a morte do outro, do notável, mas que houvesse muito choro quando ele morresse. Então, se não fosse por ele, seria pelos outros, mas pareceria que era por ele. Esse é o tipo de governante que era Herodes. E então, de facto, quando nós lemos o que está aqui em Mateus capítulo 2, não é muito surpreendente que numa aldeia pequenina, com uma população minúscula, onde houvesse umas tantas crianças, não eram tantas assim, porque uma aldeia era muito pequena,
ele mandasse matar os meninos, os rapazes, os meninos, os bebés meninos, até 2 anos, e isto não fizesse notícia. Depois de tudo isso, um homem assim, não era uma coisa assim que realmente iria chamar a atenção, como nós hoje. Hoje nós temos todo o direito das crianças, temos uma proteção do menor, temos uma série de coisas que nos fazem proteger as crianças. Mas naquele tempo a vida era bastante diferente, as crianças morriam facilmente devido a doenças e enfermidades, situações difíceis, guerras até, portanto não havia esse mesmo valor. E a verdade é que, embora isso não apareça em outros registros, não devemos ter dúvida de que, de facto, era algo que Herodes era muito capaz de fazer. Mas vamos ver esse contexto, vamos ver o que está por trás disso, além da pessoa de Herodes. Vamos voltar um bocadinho no texto, quem tem a sua Bíblia aberta no telemóvel ou fisicamente. Vamos voltar para o versículo 7. Eu sei que esses versículos foram lidos no início do nosso culto, mas eu quero ler alguns deles novamente, do 7 ao 12. Ok? Então passo a ler. Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Os reis magos não sabiam com quem estavam a falar, não é? E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram e abriram seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então Herodes foi enganado, e mais furioso, e furioso, obviamente ficou bastante furioso com essa situação. Quando ele percebeu que tinha sido enganado, calculou entre a vinda dos magos e o tempo, tinha passado 6 meses, mas eles disseram que a estrela apareceu 1 ano atrás, porque essas distâncias são enormes. E com camelos e presentes e comida para viagem, não havia assim hostels e restaurantes pelo caminho, portanto era preciso levar muita coisa para fazer uma viagem muito longa e levava muito tempo. Mas entre o momento em que apareceu a estrela e o momento que eles passaram por Jerusalém e o tempo que tinha passado depois que não voltaram, ele calculou 2 anos, mais coisa, menos coisa, não vou errar. E então ele mandou executar esse serviço. Resultado disso, nós vemos que Jesus, então, ele faz uma viagem. Vamos ver, a partir do versículo 13. Tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José. Vocês gostaram de ver o anjo do Senhor que apareceu aqui a José? Eu gostei imenso, foi muito bom, né? Apareceu dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Reparem, avisado pelo anjo, então Jesus vai com seus pais e é um refugiado de guerra, um refugiado de opressão, um refugiado. Parece que nós já ouvimos esse termo, não é? Refugiado de guerra, refugiado de... Jesus é um refugiado de guerra em África. Refugia-se no Egito, não é assim? E passa ali os seus primeiros anos de vida, não sabemos quantos, se foram 5, ou 6, ou 7, ou 8, não deverão ter sido mais de 8, mas esse início da sua vida foi feito como um refugiado em outra terra, outra língua, outra cultura, outro ambiente. Ele cresceu os seus primeiros anos de vida em África. Jesus, um refugiado em África. Interessante pensarmos nisso, não? E além disso, é importante nós lembrarmos que não só este facto, mas o cristianismo em África também foi muito forte desde o princípio. O Orlando enviou-me há poucos dias um videozinho, um estudante universitário
a falar às pessoas, olha, então, ele era negro, não é? Então, dizendo, olha, o que vocês acham do facto dos europeus, os cristãos europeus, terem terem imposto o cristianismo sobre a África? Ele falou assim, isso não é verdade. A verdade é que o cristianismo chegou à África muito antes de chegar à Europa. Lembram-se de Atos 10? O eunuco etíope era da Etiópia. E ele levou o evangelho. Há uma igreja contínua daquele tempo até hoje, a igreja etíope na Etiópia. Existe uma igreja copta no Egito, desde aquele tempo até hoje. Então são igrejas cristãs em África, desde aquele tempo, contínuo, não foram conquistados pelos muçulmanos, não foram conquistados por mais ninguém, continuam cristãos desde aquele tempo. O cristianismo existe em África desde antes de Paulo atravessar o mar Mediterrâneo para ir para Filipos. Lembra? Falamos sobre isso há pouco tempo, e ser o primeiro lugar onde ele pregou o evangelho na Europa. Antes de haver o evangelho como igreja, instituição, em Roma havia igreja em África. Jesus foi para lá e a África cresceu. Alguns dos teólogos mais renomados no início da igreja eram de Alexandria, no Egito. Então é interessante nós lembrarmos isso. Há uma igreja em África desde antes da igreja existir em Roma e na Europa. Então Jesus vive ali como refugiado. O evangelho em África, como eu disse, é importante refrisar, não é só fruto da colonização. Também aconteceu evangelização em África, na colonização, mas muito antes disso já havia evangelho na África. Amém? É bom sabermos isso. Mas depois o que aconteceu? Vamos ver dos versículos 19 a 23. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. O anjo não disse especificamente, vai a Jerusalém, vai a Belém, vai a Nazaré, ele disse, volta a Israel. E nós continuamos a ler. Então ele se levantou, tomou o menino e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, Arquelau era o filho daquele Herodes e que era muito parecido com o pai. E José, ouvindo que Arquelau reinava ali, ele perguntou, vamos ver se há um outro sítio em Israel. O anjo falou Israel, não é? Eu posso escolher. Será que há um outro sítio em Israel onde Arquelau não é o governante? E havia. E então ele receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então Jesus, de certa forma, primeiro foi refugiado em África, mas depois ele cresce o restante dos seus anos, adolescência, juventude, e torna-se homem, também, de certa forma, entre aspas, refugiado, numa pequena cidade no norte de Israel, chamado Galileia. Chamado Nazaré, ficava na Galileia. Obrigado. Lembra daquela frase quando alguém disse, olha, encontramos o Messias, não é? Jesus, o Nazareno? Qual foi a resposta? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, ele cresce numa cidade assim, muito saloia, muito alentejana, muito assim, não estou a falar mal, estou a falar assim, um lugar pequeno, um lugar que não é capital, não é Jerusalém, não é Cesareia, não é Séforis, que eram as grandes cidades daquele lugar, naquele tempo. Não, uma cidade pequena, inexpressiva, da qual as pessoas diziam, pode vir alguma coisa boa dali? É ali que Jesus, então, passa o restante da sua vida antes de começar o seu ministério. Mas essa situação de guerra que nós vemos na pessoa de Jesus, ela é recorrente, ela não surgiu aqui, ela não começou aqui e nem terminou aí. Ela continua, e é curioso nós observarmos a narrativa de Mateus, quando nós lemos, que ele tenta muitas vezes fazer correspondências entre o Novo Testamento, entre Jesus, e o Velho Testamento, entre o povo de Israel e o próprio Moisés, no caso de Jesus. Então, algumas coisas simples, por exemplo, quando nós vemos que Jesus foi para o Egito, também o povo de Israel, na pessoa da família de Jacó, né, foi para Israel. E depois foi liberto e voltou para
a terra de Israel. Assim também Jesus foi para o Egito, mas mais tarde volta para a sua terra. Assim como os pequeninos foram aqui perseguidos e Jesus escapou de ser morto por Herodes, assim também Moisés, lembram-se quando foi o nascimento de Moisés? Então o faraó tinha mandado matar, quer dizer, não era diferente, era assim. A parteira, quando chegar ali, olha, não deixa o menino viver, né? Então ele falou, olha, parteiras, é uma ordem imperial, não deixe o menino viver. E as parteiras chegavam ali e não tinham coragem e deixavam os meninos viverem, né? Mas a ordem era essa, era de matar. E Moisés escapou também daquela situação. Então há aqui outras semelhanças, vamos parar por aqui, mas ele tem essa preocupação. E a história do povo de Israel é uma história de muitas tentativas de aniquilação. Não foi só essa agora do início do século passado, em que houve o Holocausto, 6 milhões de judeus. Essa não foi a única, essa foi talvez a mais mediática e mais impressionante para nós hoje. Mas durante toda a história de Israel, há tentativas de aniquilamento, de acabar com esse povo. Isto é uma guerra que não é só física e material, mas ela é espiritual, não é? Ela ocorre também no mundo espiritual, uma tentativa de eliminar o povo do qual viria o Messias. E continua até hoje. O Hamas já declarou abertamente que essa é a sua intenção, é eliminar Israel do mapa, né, do planeta. Essa é a sua intenção. Portanto, isso sempre aconteceu na história de Israel, mas isso não é surpreendente porque, de facto, outros povos também foram alvos de aniquilamento. Alguns sobreviveram e outros não. Há povos da antiguidade que já não existem, que acabaram por ser mesmo aniquilados ou acabaram por se misturar com os outros povos e desapareceram. O surpreendente é saber que Israel ainda existe como um povo, como uma nação, depois de quase 1900 anos sem sequer ter uma terra, viverem na dispersão, né? Continuaram. Então há aqui alguma coisa que está a acontecer, um propósito que Deus tem através desse povo que deu origem ao Messias, não é? O povo escolhido de Deus para dar origem ao Messias. Não é dizer que Israel faz tudo bem e que está tudo bem, então são um país exemplar, que não são. Mas, de facto, há aqui um plano de Deus, através do povo de Israel, os descendentes de Abraão, de trazer o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é verdade? A história de Jesus também é uma história com várias tentativas. Aquela tentativa de Herodes não foi a única. Quando ele cresceu e mais tarde, tentaram descredibilizá-lo muitas vezes e eliminá-lo, e chegou ao ponto, quantas vezes nós lemos? E começaram a planear como é que haviam de o matar, não é? Lemos isso no Evangelho. Até chega o ponto em que conseguem, de facto ele é crucificado. Mas como já foi dito esta manhã, e eu acho que foi o Pedro, não é? Eles achavam que estavam a alcançar um grande feito, mas na verdade era o plano de Deus para morrer no nosso lugar, levar sobre ele toda a nossa culpa, os nossos pecados, e ressuscitar, e estar vivo, e nos oferecer vida hoje mesmo. Este era o plano de Deus. Há um texto em 1 Coríntios, eu vou ler aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz assim, Paulo falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Se os príncipes deste mundo soubessem qual era o plano de Deus, de duas uma, ou se submeteriam a Deus e não o crucificariam, não é? Se submeteriam a ele antes e não fariam isso, não faziam parte desse plano, ou então não crucificariam porque a crucificação de Jesus dá origem à sua ressurreição e completa o plano. Então, se eles soubessem, eles não sabiam, eles achavam que estavam a vencer e estavam exatamente a fazer aquilo que o Senhor sabia que um dia fariam. E então, antes de concluirmos, o facto que eu quero trazer para nós hoje é o seguinte, nós estamos em guerra. Estamos em guerra. Quer queiramos, quer não, quer reconheçamos, quer não, estamos em guerra, estamos numa guerra espiritual. Uma guerra que se luta com armas espirituais também.
Não devemos entrar nessa guerra como entra o mundo, não é? Com armas, com mísseis, com canhões. Isso não funciona. E armas, mísseis e canhões também podem ser palavras, podem ser julgamentos, podem ser condenações, podem ser atitudes, podem ser desprezo. Há muitos mísseis e canhões que nós vemos utilizar e às vezes utilizamos ao longo da nossa vida. Então, as nossas armas são espirituais para enfrentar essa guerra. Em 2 Coríntios, eu li na primeira carta, agora na segunda carta, capítulo 10, versículos 3 a 5. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Eu vou ler em duas versões aqui. A primeira, andando na carne, não militamos segundo a carne. Vivemos aqui na carne, mas a nossa luta não é feita como é feita aqui, pelas pessoas do mundo, as pessoas que estão dentro desse sistema. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos ou sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Muitas vezes eu orei esse versículo pensando em levar o entendimento dos outros cativo à obediência de Cristo. E não é mal fazer isso. Mas sabe, hoje eu acho que isso é principalmente levar a minha mente cativa à obediência de Cristo, para que eu esteja preparado para a guerra, para a luta, para a batalha. A minha mente cativa à obediência de Cristo. Os pensamentos que não vêm de Deus, levo cativo e entrego a Ele. Amém? Levar a minha mente cativa à obediência de Deus. Outra versão diz assim, é o livro, vou ler a versão o livro. É verdade que somos seres humanos como todos os outros, mas os nossos métodos são bem diferentes dos deste mundo. As armas do nosso combate não são humanas, são armas de Deus, poderosas para a destruição das fortalezas contra Deus. Essas armas podem derrubar os argumentos daqueles que se levantam com orgulho contra o conhecimento de Deus. Estas armas espirituais são capazes de levar o entendimento à obediência voluntária a Cristo. Armas espirituais. Que armas são estas? Bom, não é muito difícil nós encontrarmos uma resposta em Efésios. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. E eu vos convido a abrir ali. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Efésios 10, Efésios 6, 10 a 18. Ok? Eu espero um instantinho. Podem abrir o telemóvel, ou fisicamente, aquilo que tiverem. Amém? Então vamos ler aqui. Paulo então escreve aos Efésios as seguintes palavras. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Olha, armadura, armas, não é? A armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Quanta armadura? Toda. Não é a peça que eu gosto mais e eu deixo outra peça para outro. Tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos, isso eu já li. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, o cinturão da verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quantos dardos? Todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança. Vigiando nisto com quanta perseverança? Toda a perseverança. Vigiando nisto com toda a perseverança. Então, primeiro ele começa dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como dizia o Daniel na semana passada, nós podemos, e eu acrescento, nós devemos viver no poder e na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós podemos fazer isso, é possível e devemos, precisamos disso, de viver no poder e na autoridade do nosso Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não o meu poder, o poder da minha família, o poder da política, o poder do filósofo, o poder da ideologia, no poder do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E depois há uma série de coisas que ele menciona, armas, e eu vou só resumir, versículos 14 a 16, a verdade. Nada nos defende como a verdade, sermos verdadeiros, justiça, sermos justos, corretos, vivemos de acordo com a vontade de Deus, a justiça de Deus. Ninguém é perfeito, estamos todos a aprender, mas temos que andar neste caminho. Temos que andar neste caminho, este é o caminho, é a verdade, é a justiça, o evangelho da paz, o nosso caminho deve ser cheio de boas notícias, notícias de paz no meio da guerra. Vivemos num mundo em guerra. A nossa vida, a nossa presença, as nossas palavras, atitudes, reações, paz, trazer paz àquele meio. Às vezes temos que ser mais duros, né? Mais incisivos, mas o objetivo é trazer paz. É trazer paz. Amém? Além disso, sobretudo a fé. Ou seja, todos são importantes, mas não deixe a fé. Por quê? Porque a fé pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mísseis, canhões, tal. A fé, uma fé inabalável, pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação, a importância de nós guardarmos a nossa mente, não deixar entrar na nossa mente pensamentos, ideias, filosofias, pornografia, sei lá, muitas coisas que nos desviam do nosso foco de Jesus. Então, guardar a mente, não encher. Eu consigo ver muita coisa na televisão, muitos filmes violentos, coisas assim, eu consigo ver sem me afetar muito, mas nem toda a gente é assim. E eu já passei a ver menos porque eu normalmente não vejo sozinho. Né? Então, e quando eu digo que não me afeta tanto, se calhar eu estou a me iludir também, porque me afeta um pouco. Então, guardar a nossa mente, guardar. Capacete da salvação, a certeza de que estou salvo em Cristo e guardo a minha mente, E para terminar, também a palavra de Deus e a oração em todo o tempo. A oração em todo o tempo. A oração quanto? Em todo o tempo. E nós temos falado muito sobre isso este ano 2023, mas a importância de vivermos uma vida de oração. Tirarmos tempo para orar, é verdade, 5 minutos, meia hora, 1 hora, tirarmos tempo para orar constantemente, mas vivemos uma vida em oração. Onde estamos? No trabalho, na escola, no desporto, no lazer, no prédio, não é? Sozinhos, acompanhados, vivemos em oração. Deus me ajuda, dá-me sabedoria, quero as palavras certas. Obrigado, porque ocorreu bem. Vivemos em oração. Levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo e vivemos uma vida em oração. Jesus disse a certa altura, em João 10:10, o ladrão, aquele que engendra a guerra espiritual, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Mais uma vez, nós não podemos ser ingênuos e vivemos nesta vida, neste mundo, como se nada passasse. E depois, por que me acontece isso? Às vezes não é porque, para quê? É no meio do caos, dessa guerra, dessa confusão, eu ser luz, eu fazer diferença, mostrar como é que eu reajo, como eu sou capaz, com a ajuda de Deus, de enfrentar, de lidar com as situações. Guerrear com Deus, ter consciência dessa realidade espiritual. Sim, o ladrão vem para roubar. Roubar o quê? Roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria. O ladrão vem para matar. Matar o quê? Matar a nossa esperança, matar os nossos projetos, nossos sonhos de fazer coisas para Deus, de Deus para as nossas vidas. Destruir o quê? Os nossos relacionamentos, família, casamento, amizades. Destruir relacionamentos, destruir ministérios, serviço para Deus, propósito de Deus para as nossas vidas. O ladrão está aí ativo. E é isso que ele quer fazer, roubar, matar e destruir.
E é por isso que nós temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? Porque é o Senhor que veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus veio mesmo para proteger, para restaurar em abundância aquilo que o ladrão tenta roubar, matar e destruir. Mas deixe-me dizer uma coisa para quem nos acompanha hoje, presencialmente ou online, que tudo começa com uma relação com Cristo. Nós temos que entregar a nossa vida a Jesus. E se há alguém no nosso meio que ainda não fez essa decisão, tem que haver um dia. Eu entrego a minha vida a Cristo, posso fazer sozinho, acompanhado, mas depois começo a viver com outros que fizeram essa decisão. Então é importante eu reconhecer que eu preciso de Jesus, eu preciso de um Salvador, eu estou arrependido da minha vida sem Cristo e eu ponho a minha fé nele. Eu creio na sua vida, na sua pessoa, na sua obra, que ele veio, morreu e ressuscitou por mim. Eu creio nisto. É preciso haver esse começo, esse clique, esse início, essa decisão, essa escolha. É o início de tudo. E se há alguém no nosso meio presencial online que não fez, não deixe passar hoje. Que belo dia, um belo dia de Natal, com uma apresentação tão linda, com músicas belíssimas, em que nós vamos conviver. Que belo dia. É o dia de hoje. Um dia de salvação. Amém? Jesus nasceu, viveu e experienciou este mundo em guerra espiritual constante. Mas as suas últimas palavras foram: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Podemos contar com isto. Podemos contar com isto. Já o salmista dizia: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, guerra, guerra, guerra. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Nós podemos e devemos andar no poder e na autoridade de Jesus Cristo em todos os momentos da nossa vida. Amém? Amém? Quantos querem fazer isto? Quantos querem? Vamos nos colocar de pé. Aqueles que concordam, que querem fazer isso, viver no poder e na autoridade de Jesus, vamos nos colocar de pé nesta manhã, neste dia, e vamos dizer isso ao Senhor com as nossas vidas, com a nossa posição em pé. Convido o grupo de louvor para ir chegando também, para nós cantarmos. Eu acho que aquela música encaixa-se muito bem com tudo isso que nós falamos esta manhã, e vamos continuar a celebrar, sim, o nascimento de Cristo, não da forma como o mundo faz, não com aquele consumismo, não com todas as coisas que simbolizam uma série de outras coisas, mas o nosso foco em Jesus, porque o nascimento de Jesus fazia parte do plano eterno, para que Jesus viesse, se identificasse conosco e nós pudéssemos fazer o mesmo, nos identificarmos com Ele e vivermos com Ele para sempre. E temos melhor qualidade de vida aqui, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da guerra, nós podemos andar com Ele, viver no seu poder e na sua autoridade. Pai, nós queremos agradecer-te pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, a reflexão que ela nos faz fazer de coisas assim complicadas, ó Deus, muito complexas, desde sempre até hoje, ó Pai, coisas que nós vemos, coisas que ouvimos, coisas das quais fazemos parte, coisas que complicam a nossa vida e vemos que complicam a vida dos outros, muitas vezes até mais. Ó Deus, é neste mundo que nós vivemos e não queremos ser ingênuos, não queremos andar por aí como se nada se passasse. Queremos ter essa consciência, a consciência dessa realidade espiritual e viver, ó Deus, na força do Senhor e na força do seu poder, ó Deus. Queremos nos fortalecer em Ti, Senhor. Ajuda-nos a realmente aprender a usar as armas espirituais que Tu nos dás, ó Deus. Essa armadura. Ó Deus, estamos nesse caminho, ninguém é perfeito, estamos a aprender, mas vamos aprender, vamos melhorar, vamos ser mais capazes, vamos vencer esta luta no nosso dia a dia com a ajuda do Senhor. Pai, eu te peço que continues a contender com aquele que ainda não fez a decisão de entregar a sua vida a Ti, porque, ó Pai, não há decisão melhor, não há decisão mais importante do que realmente nos colocarmos ao lado de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que venceu na cruz e que está vivo e reina para sempre. É em seu nome nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém.
sobre toda a mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade, clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vai incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a alma em depressão. Ansiedade e medo, saio agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vai incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão e sobre todo o inimigo, sobre a sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão e sobre todo o inimigo, sobre a sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vai incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vai incendiar. Teu nome, todos juntos. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vai incendiar. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vai incendiar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, como disse o Pedro, e bem, né, aquele que não se lembrou, não veio preparado, não vai embora, fique conosco, vamos conviver. Se tiverem mesmo que ir embora, fiquem mais uns 5 ou 10 minutos e dê um abraço em uma série de pessoas aí, um olá, um bem-vindo, Feliz Natal e que Deus abençoe. Aqueles que nos acompanham também,
online. Deus abençoe, boa semana. Celebrem Cristo, sobretudo Cristo. E que Deus abençoe a cada um.